Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Tudo bom? Estamos vendo aí todo mundo entrar. Vamos esperar a Dani entrar. Oi, Rafa. Tudo bom? Oi, Dani. Boa noite, Larissa. Boa noite, Célia. Tudo bem, pessoal? A Wilza. Ó, a Dani entrou. Vamos. Boa noite, Maiara. Oi, Má. Deixa eu mandar aqui o convite. Oi, Mari! Você já. Tô esperando a Dani Kiffer. Tudo bom, pessoal? Olá, Olha só! Boa noite! boa noite, Fê. Que prazer estar aqui. Estou um pouquinho nervosa, porque primeira live da vida, gente. Nunca fiz isso. Relaxa, relaxa, meu amor. Olha só, vamos. Oi, Gi, tudo bom? Quem tá entrando. Eu botei o óculos para poder enxergar, senão eu não vou enxergar. Arrasou, arrasou. Adorei o óculos. Tá, o pessoal tá entrando aqui, Dani. Ale, tá? Ale, A Thaís, tá? Lu, Tem uma galera entrando ainda, tá? Dani, tô muito feliz que você aceitou meu convite. Até que fim. né? Bora sair da toca, né? Ir para rede Da social. toca, minha filha. Pelo amor de Deus, você escreveu um capítulo de um livro É, nesse assunto. Olha né? só, vou começar a dar boa noite aqui para todo mundo. Já deu boa noite, tá? Digital. Vou falar aqui para todo mundo qual é o tema que a gente vai conversar hoje, tá, Dani? Para depois a gente começar Tá. a bater um papo. A gente vai falar hoje sobre a abordagem da fisioterapia aquática na mielomeningocele, né? E aí, eu estou muito feliz de você ter aceitado o meu convite, porque para mim você e a Marcela e a Thaís são as referências em miel da aquática que eu tive durante todo esse meu tempo de experiência que eu tive na ACD, que eu ganhei bastante experiência com vocês. Muito foi do que eu aprendi, praticamente foi tudo com vocês. E eu estou muito feliz que você está aqui para dividir todo esse conhecimento com a gente hoje. O prazer é Aí meu. eu quero que você se apresente para todo mundo lhe conhecer agora. Certo. Bom, eu sou a Daniela Leão Kiefer, né? Me formei na Faculdade de Salvador, Universidade Católica de Salvador, e logo vim para São Paulo, e o meu sonho era entrar na CD, né? E logo que eu entrei na CD, eu fiquei um pouco à tarde, depois eu fiquei como referência da clínica de Mielo. Só que a minha relação com a fisioaquática e a mielo, acho que a maioria das pessoas não sabem. O meu TCC da faculdade foi de mielo. Eu vi uma criança uma vez numa UTI com aquela malformação, me chamou muita atenção. E eu gostava muito de piscina. E aí eu falei assim, será que existe relação e tal? Aí eu fui começar a pesquisar. E eu tinha um professor, Carlos Vidal, que é referência lá na Bahia. Aí eu falei assim, eu vou fazer isso. Aí eu fiz esse artigo e não é que no fim das contas, depois eu fui ser referência de mielo. Fiquei muito tempo na clínica, de 2005, 2005 eu entrei. Eu fiquei de 2006 até 2010, até que eu fui para outro emprego, aí eu saí da clínica. Mas nesse percurso todo, a gente desenvolveu várias aulas, tanto nos cursos os básicos e os avançados da ACD. Na época tinha cursos para pais de crianças com mielomeningocele também.
cheguei a participar de um congresso de fisioaquática em Salvador, teve o capítulo do livro que eu e Thaís fizemos durante a última pandemia, hein, Thaís? Em 2009. E aí, ano retrasado, eu prestei a prova da Associação Brasileira de Fisioterapia Aquática, passei na prova, aí teve a prova de títulos, né? A gente junta toda uma história do que você já fez em relação à fisioaquática e acabei adquirindo o título ano passado. E mielomeningocele é uma patologia que eu mais atendi, assim, de bagagem mesmo na ACD. E eu tenho algumas coisas para falar com vocês sobre isso. Maravilha, meu Deus. Nossa, tem muita coisa para você dividir hoje com a gente, né? Vai ter hoje aqui é o embate de sotaque hoje aqui, Dani. É Alagoas com Bahia, Com certeza. né? Aqui são... Isso, Dani, assim é o livro da Física Aquática da CD. Esse é o capítulo que a Dani Kiffer escreveu junto com a Thaís Macedo, certo? Né? Foi o último livro, né, Dani? Tá para sair uma atualização, né? Exato. Mas vamos lá, vamos começar conversando um pouquinho, porque a gente tem muita coisa para falar desse tema, né? Algumas pessoas aqui no Instagram da gente, da clínica, pediram para a gente fazer algumas lives sobre mielo. Por incrível que pareça, eu já tinha falado com você, né? Olha, eu achei que tinha sido o contrário. Pois é, a gente já tinha te falado para a gente fazer a live, mas ainda, querendo ou não, é uma patologia, né? Que tem muitas particularidades, né, Dani? Então, assim, a gente precisa saber também toda a questão da fisiopatologia, dessas particularidades, para a gente juntar com a questão dos princípios físicos, dos efeitos fisiológicos, tudo, para daí a gente pensar na fisioterapia aquática voltada para essa patologia, né? Então, vamos começar. Fala um pouquinho, Dani, faz breve, assim, um discurso breve sobre a mielo em geral, tá? Porque aí depois, só para o pessoal entender, a gente vai entrar com uma abordagem da fisioterapia aquática voltada para cada nível do mielo, tá? Então, vamos falar agora no geral e aí a gente vai conversando. Certo, joia. Bom, a mielomeningocele, né, é uma das patologias que mais tem incidência do defeito do tubo neural, né, uma má formação do tubo neural, que acaba acometendo nas crianças ao nascimento e leva a uma paralisia flácida e alteração sensitiva abaixo do nível da lesão. Então, a criança, às vezes, descobre já no ultrassom, né? Intraútero, às vezes já tem gente que consegue fazer cirurgia intraútero, mas a maioria dos casos, assim, a criança acaba nascendo com a lesão, uma bolsa, né, na região da coluna vertebral, e aí já faz a cirurgia logo no primeiro ou no segundo dia de vida, geralmente é no primeiro. Também tem alterações da hidrocefalia, e precisa colocar a válvula, a derivação ventrículo-peritoneal, que geralmente também coloca logo nos primeiros dias ou meses, depende do local de nascimento. E assim, para a gente da fisioterapia, o que é que isso vai acometer, né? O que é que a gente vai precisar saber de importante? Essa criança, ela vai ter alteração neurológica, tá? Com paralisia flácida, também vai ter alterações urológicas e alterações ortopédicas. Então, são 3 áreas, né? A parte da neuro, a ortopedia e a urologia. E aí a gente precisa conhecer essa criança para a gente definir o objetivo que a gente vai tratar estimulando o desenvolvimento neuropsicomotor, né? Então, geralmente, essas crianças, elas vêm para a gente bebês, né? E, geralmente, também, como a criança ela já nasce com uma situação, assim, delicada, né? Então, assim, os pais são bastante protetores, cautelosos, porque é uma cirurgia na coluna,
e muitas vezes as crianças já elas vêm pouco estimuladas, não estão são aquelas crianças que a gente, né, que já o pai e a mãe ficam grudadinhos, então a criança não pode nem se mexer direito, que tem um pouco de receio, de medo, né, do que pode fazer com a criança para estimular, o que é que não pode, então elas vêm bastante atrasadas para o serviço de reabilitação, né? E isso acaba até a gente achando assim, nossa, a criança tem 8 meses e ainda não tem o controle de tronco, será que ela é muito grave, né? No primeiro momento, quando a gente vai avaliar a criança, a gente vê isso, né? Que é aquele bebê que está ali preso, porque os pais estão. Hiperestimulado, né? Isso. Hiperestimulado. E também, assim, é como você falou, né? Até a própria falta de, às vezes, de orientação dessas famílias, né, Dani? Que acaba, então, assim, como você falou, é uma situação muito delicada, porque como acaba de nascer, já vai para um processo cirúrgico, né? Ninguém espera isso dos nossos bebês, né? Então já passa por um processo cirúrgico, fica na UTI, né? Até cicatrizar, tudo, ter o acompanhamento médico, a liberação, aí começa a procurar urologista, né? Sim. A questão de nefro também, e aí a questão ortopédica. Então, assim, também são diversas orientações que têm que ser dadas para essas famílias, que muitas vezes não são repassadas, né, por Sim. completo, ou por Uhum. uma própria insegurança também, medo das famílias de estimular, como estimular, né, Uhum. da questão da alteração de sensibilidade. Isso. Então, Prognóstico o também. Então, assim, prognóstico, justamente, em relação, justamente, de acordo com o nível. Então, assim, existem essas particularidades, que nem você falou, que a gente é, tem que levar totalmente em consideração uhum. durante a nossa avaliação, né? Quando esses pacientes passam em avaliação. Vamos falar, então já vamos pegar o gancho para a gente falar de avaliação, tá? Quando esses pacientes chegam para a gente em avaliação. Tá, deixa eu só colocar os pontos das particularidades, né? Que a criança, além da paralisia fácil, ela vai ter a incontinência urinária e fecal, né? Vai ter alteração de sensibilidade, a hidrocefalia e alergia ao látex, né? Então, isso vai ser importante a gente saber para a escolha dos brinquedos, né? Para na entrada da piscina, saber a questão da temperatura da água, ficar longe dos jatos onde sai a Sim, água quente, né? Em relação à incontinência urinária, a gente pede para utilizar a fralda, mas não é obrigatório, porque a incontinência urinária do bebê, a água está sendo tratada e tal, não teria tanto problema. Agora, a questão da incontinência fecal, a gente na avaliação, quando o paciente chega para a gente pergunta qual é a rotina em relação ao esvaziamento, né? Se a criança ela faz toda hora, cada esforço, ou se ela é ressecada. Então, a gente orienta alguns estímulos para ajudar no esvaziamento do intestino. Tem crianças que as mães fazem o cateterismo intermitente. Tem crianças que já tem de criança com a vesicostomia, já com a cirurgia, aí a gente veda com tegaderme, isso não é um impeditivo para entrar na piscina. E, e é isso, assim, em relação à entrada na piscina, não tem esse impedimento, a não ser que, por exemplo, o médico urologista não libere, porque ela está com infecção do trato urinário, porque elas têm muitas ITUs, né? Muitas crianças, os urologistas acabam fazendo antibiótico terapia direto para segurar essa infecção. Quando a criança tem a gente orienta assim, a criança está com a urina mais escura, mais com odor, fala assim, olha, acho que ela está causando infecção, então atende fora, mas isso não impede, né, de que entre na piscina. E aí, pegando o gancho para avaliação, o que a gente precisa saber na avaliação, né? A gente precisa ver essa criança no solo, né, para ver o que ela consegue fazer dentro das etapas motoras do nível que ela tem. Às vezes os pais chegam e já falam assim, ela é lombar baixo. Mas aí você olha e não mexeu nada na perna e tal, porque o médico disse que o nível dela é esse, né? Tem gente que já vem com muitas informações, tem gente que vem com quase nada de informação. Aí tem, às vezes, uma fibrilação no pé e acha que, ela mexe só o pé. E aí acha que o nível se ela mexe o pé, ela mexe a perna.
Então, assim, é importante, né, na avaliação em solo, a gente ver o que essa criança faz em relação às etapas motoras. Então, é colocar um tablado de supino, ver se ela já consegue rolar, ver se ela se você coloca em prono, se ela leva a cabeça, se ela faz apoio de antebraço. E dentro dessas etapas motoras, você vai observar quais são as musculaturas que ela está lhe mostrando, né? Porque é um bebê, né? Então, para a gente saber qual é o nível mesmo dessa criança, para a gente estabelecer os objetivos funcionais, a gente vai ter que ver diante das etapas dela. É dessa forma que a gente avalia. Então, e se aí se o bebê na avaliação chora, não faz nada, fica mais difícil da gente saber. Mas aí, às vezes, no primeiro momento de avaliação, a gente não consegue definir o nível. Muitas vezes a gente não consegue definir o nível, porque a criança não aceita, colocar de prumo, essas crianças elas choram muito, porque elas não estão acostumadas, né? Ficam só, né, bebezão, de barriga para cima, então incomoda, então ela vai chorar, às vezes não mostra nada. Então é importante a gente ver isso. Além da musculatura, para a gente definir o nível, a gente tem que fazer alguns testes específicos, né? Como o Thomas Galeazzi, Thomas para saber se tem o encurtamento de flexores de quadris, né? Galeazzi se tem a luxação, uma subluxação ou uma luxação, que é comum nos pacientes com mielo por conta da alteração da força, né? Na articulação do quadril. Ver como que é esse pé, se é um pé equino, varo, adulto, ver se ele é ortetizável, né? Porque se a gente consegue ortetizar ele, ok, entendeu? Dá para, se for uma criança com os níveis que deve fazer posturas mais altas, a gente consegue trabalhar. Tô com uma pesca aqui para não deixar de faltar nada, porque são muitas coisas. Sim, não, e aqui tem a questão também, né, Dani? Acho que uma das orientações também muito importantes é a questão do acompanhamento nutricional, né? Porque essas crianças, elas têm uma tendência à obesidade, Opa. né? Pelo imobilismo, né? Principalmente o nível mais alto, torácico, né? E também pela própria questão, pela hidrocefalia. Altera o centro de saciedade. Então, a criança, se oferece comida, ela come. Se oferece, ela come. Então, existe também uma cultura, né, brasileira, assim, crianças fofinhas são crianças saudáveis, né? Ela come tudo da hora. Então, dá comida para a criança, né? Se ela não recusa, porque ela está com fome, né? Só que é a questão da hidrocefalia. Isso, uma criança com um nível mais elevado, vai acabar atrapalhando no desenvolvimento dela, né? Então, já tem a hidrocefalia, que é um peso grande na cabeça, né? Para sustentar, musculatura de tronco superior. Se o abdômen também já está, né, mais gordinho e tal, para trabalhar esse tronco, e ainda é uma criança que tem uma musculatura, pouca musculatura preservada, fica mais difícil dela rolar, dela sentar, dela passar de deitado para sentado, entendeu? Então, pois importante... e aí isso acaba atrapalhando todo o processo de desenvolvimento neuropsicomotor, né? Exato. E aí ainda, desculpa, Dani, ainda tem a questão também desses pacientes mielo acabam tendo uma questão cognitiva também associada, né? Assim, a maioria dos pacientes neurotípicos tem um comprometimento cognitivo, mas também a gente sabe que não são todos. Mas dentro da pensando na mielo, a gente observa esse comprometimento cognitivo um pouquinho maior, né? Isso, e além de alterações na coluna, né? Existem crianças que também vêm com associado uma cifose congênita, uma cifoescoliose ou uma hiperlordose lombar, que também vai acabar mudando a estrutura para adaptação para esse controle de tronco, né? Eu já tive paciente com uma cifose congênita enorme, ele não era um nível torácico, ele não conseguiu soltar as duas mãos para a função. Então, assim, até uns objetivos que a gente coloca do mielo torácico é para liberar pelo menos uma mão. Agora, as duas, ele anteriorizava muito o tronco e não conseguia, então era uma insegurança absurda. Então, assim, a gente tem que avaliar de acordo com os níveis motores e com as deformidades associadas, né? Se a criança tem. Né? Existe a classificação dos níveis, mas dentro dessas classificações dos níveis tem algumas
Tem umas crianças com nível lombar alto boas, umas nível lombar alto mais comprometidas no sentido de ter outras comorbidades, né? Enfim, Aham, associadas. associados, pode ter uma paralisia cerebral, uma medula presa, que Uhum. tem alteração com espasticidade nos membros inferiores, então a gente está falando de uma paralisia flácida. Aí, de repente, a criança cresce um pouco, não sei o que, eu não sei se esse músculo está tenso. Aí pode se confundir com o movimento, e aí, às vezes, é a medula presa, dando espasticidade na musculatura, e aí se confunde, se atrapalha no desenvolvimento, né? Então, tem que observar caso a caso mesmo na avaliação, e a gente que trabalha na piscina, periodicamente, tem que estar avaliando em solo. Então, porque na água, a gente coloca a criança na água, a perna flutua. Então, ao ver dos outros, a perna está mexendo, está subindo. Então, a gente precisa ter esse olhar clínico fora da piscina e quando colocar a criança na piscina, ver quais são as musculaturas que ela está nos apresentando. Porque às vezes pode acontecer o contrário, ela não mostrou nada em solo por conta de outros motivos, e dentro da água mostrar a musculatura ativa, né? Que a gente não observou. Mas Muito legal. E aí é isso que você está falando, assim, é como eu venho falando em todas as lives, assim, acho que já deu para perceber, todo mundo que está acompanhando as lives de diapática, as avaliações são sempre em solo, né? A gente nunca entra de primeira na piscina. Então, a avaliação é sempre em solo, para a gente conseguir avaliar, né, com bastante critério esses pacientes, para depois a gente traçar os objetivos funcionais. E aí, nesse caso, pensando no caso da Miel, a gente vai traçar os objetivos funcionais de acordo com o nível de lesão, né, de cada criança, levando em consideração todas essas particularidades, para depois a gente entrar na água e conseguir avaliar o comportamento, que é isso que você está falando. O que acontece? Como a gente tem o empuxo, acaba existindo essa facilitação de ativação, e aí acaba confundindo, né? Muitas vezes o que é ativação e o que é realmente efeito fisiológico do princípio físico da água, né? Então, vamos já pensar, vamos pensando já na questão dos objetivos, tá? A gente avaliou, definiu o nível de lesão do paciente e a gente vai entrar na piscina com esse paciente pela primeira vez, né? Eu acho legal a gente falar um pouquinho hoje como a gente entra com essas crianças muito novinhas, chegam muito bebês pra gente, né? Pelo menos lá na CD chegava muito bebezinho, né, pra gente. Então, como que é feita essa questão da adaptação dessas crianças? Como é a entrada? Acho que é legal a gente falar de entrada, os cuidados de entrada, de saída. A gente já falou da questão das particularidades, da questão da parte vesical, da parte intestinal. E aí, como que a gente procede para orientar essas famílias a entrarem na piscina? certo. Então, a gente, né, a minha experiência é da CD, ó, minha mãe, essa é minha filha. Família em peso aqui. A gente, né, primeiro contato em solo, né, e quando a gente vai receber essa criança na piscina, a gente faz, né, uma visualização, né, conversa com a criança, porque logo no primeiro momento tem criança que você pega ela já é dada, já fica na Já piscina, sei. mas tem criança que logo não percebe, que se separa da mãe, aí já começa a chorar, e assim, a gente tenta fazer essa adaptação, às vezes com uma banheirinha, coloca uma banheira na borda da piscina para estabelecer esse vínculo, né? Porque é uma pessoa estranha, né? A gente, por exemplo, fora da água tá com o cabelo solto, tá dentro da piscina tá todo o cabelo preso, parece outra pessoa, né? De touca, enfim. Então a gente faz essa aproximação, às vezes coloca no brinquedo, joga um brinquedo para dentro da água, para justamente não ter a questão do choro excessivo, até porque com a criança chora bastante, a gente acaba fazendo uma pressão abdominal e a criança pode, né, evacuar dentro da água, né? Então essa adaptação a gente faz nesse sentido. Quando não consegue fazer uma adaptação mais fácil, a gente também pede para a mãe entrar na piscina. Então, tem alguns passos, né? Maioria dos casos, a gente consegue uma adaptação, às vezes em, sei lá, 1 mês, 2 meses de terapia. Tem crianças que em algumas sessões só, e tem crianças que é direto, né? A questão
da fralda, que eu até tinha falado antes, né? Porque é importante, as mães dizem, mas vai entrar, não vai, de repente, fazer número 2, etc. Não é obrigatório, né? Como eu tinha falado antes, né? Então, assim, a gente tenta fazer esse vínculo para que a mãe também se sinta confortável, porque assim, é o primeiro momento você entregar a criança, a mãe entregar a criança para você, e de repente ela correr o risco dela interditar uma piscina, também é uma questão que a família fica preocupada, mas, né, por conta de não ter o controle, de estar atrapalhando outras terapias, então a gente tenta estabelecer essa adaptação de uma forma boa para que eles também não se sintam mal da criança estar ali chorando e fazendo as atividades, né? E achando que está fazendo mal. Como eu tinha falado no começo, essas crianças, elas são super protegidas, né? Então, imagina, numa água, num meio líquido, e aí ela já de repente começa a chorar e berrar, e a gente tentando acalmar essa criança, é complicado um pouco. Mas, a maioria das vezes, a gente consegue uma boa adaptação. Legal. E aí, Dani, só puxando o gancho também ainda da questão vesical, tá? Das orientações, né? Porque a gente falou que tem a questão do risco, realmente, do xixi, do cocô, a gente orienta a fralda para uns casos sim, outros não. Mas, como é feita especificamente, acho legal a gente falar para as famílias que estão aqui, que eu sei que tem famílias de crianças que estão aqui, que tem um pouco de dúvida em relação como que é esse procedimento do esvaziamento. Quantas horas antes você orienta ela fazer o esvaziamento para ir para a piscina, por exemplo? Se ela sabe que a terapia é 10 horas da manhã, quanto tempo ela tem que fazer o esvaziamento? Acho que é legal a gente falar isso. Radical, né? Você está falando? Certo, isso. Eu já tenho o hábito de fazer o cateterismo, tipo uma hora, meia hora antes, fazer o esvaziamento vesical. Mas em relação ao xixi, não é o mais importante, porque assim, a criança ter perdas urinárias ou ter um escape dentro da piscina, os produtos que utilizam dentro da água, eles são tão eficientes que isso não causa nenhum tipo de problema, nem para a criança e nem para o terapeuta, para as outras pessoas. Então, assim, em relação à parte da urina, não é problema, tá? É claro que se os pais já chegam e falam assim, olha, tá com a urina muito escura, aí já é um sinal de infecção. Mas se não tem nenhuma alteração de coloração e de odor na urina, se ela tiver algum escape, não teria problema nenhum, tá? A questão maior é das fezes, né? Então, por isso que a gente pergunta sempre como que é a rotina. Ele faz a cada esforço, tossiu, sujou a fralda, fez um esforço, sujou a fralda. Então, se ela tem essa rotina em relação à parte fecal, intestinal, aí a gente orienta, antes de entrar na piscina, a fazer umas 2 vezes manobra, tá? Pegando as perninhas da criança e flexionando, né? Contra a barriga. Contra a barriga, para ver se tem algum resíduo. Aí, logicamente, se tiver, já vai tirar esse resíduo e tal. Mas também não é para ficar estimulando toda hora, não, senão primeira rotação transversal do Halloween que vai fazer, entendeu? Então, a gente orienta assim. E eu sempre orientava os pacientes no dia anterior, fazer bastante. Por exemplo, se a terapia era 10 horas, né? Então, mais à noite, fazer bastante alguns movimentos para poder, logo de manhã, né, se alimentar, esvaziar, e aí na piscina não correr o risco, né? É claro que acidentes acontecem, né? E não pode levar isso assim, fez, é constrangedor e tal, é criança, né? Então, enfim, todo mundo sai da piscina. Então, ainda mais criança. Os colegas podem até brigar, de novo, né? de novo. E Douglas, interditou! As rainhas da interdição chegaram! Nanda, Dani Kiffer. Algumas vezes. Aí o que a gente faz, né? A gente pega uma terapia e vai conversar no solo para ver se de repente é aquele horário ou aquele tipo de alimentação, né? Ou às vezes até ajusta o horário da terapia, né, Dani? Ajusta o horário, né? Então, assim, a questão da fralda, ela só vai, assim, porque se interditar a piscina na fralda, só não vai escapar para fora da piscina, né? Mas vai interditar do mesmo jeito. Então, a fralda não protege
pode fazer e ok. Não, entendeu? A fralda é só para não ter o escape, O etc. escape mesmo dos resíduos em contato, né? Na piscina. Mas O povo, acontece, o povo tá né? rindo aqui. É, Cara, e quando a gente interdita as duas, faz o quê? Quando interdita as duas piscinas, aí a gente vai pro solo, aí espera, vai fazer o tratamento da piscina, no mínimo 1 hora para fazer o tratamento da piscina, da água. Todo mundo sai, tiram todos os materiais da piscina, para depois todo mundo voltar, depois que tiver tudo ok, liberado a piscina, tá? e Mas só para as famílias ficarem tranquilas, tá? Não é problema. Vai interditar e depois a gente volta. problema. E assim, e as crianças como ela, elas têm muito benefício de fazer atendimento na piscina. Muitas vezes, na fisio solo, elas choram muito, não querem fazer, porque é difícil, né? Aprender alguns exercícios com a atuação da gravidade. Na piscina, elas começam a ter mais suporte por conta da pressão hidrostática, o empuxo, né? A viscosidade que ajuda no tempo de Resposta ao equilíbrio. equilíbrio, além da ludicidade, né? É uma delícia trabalhar na piscina, um monte de brinquedo, bater com a mão na água, né? Essa coisa toda. A criança ama, né? Quando ela já está adaptada. Então, assim, não é impedimento nenhum, muito pelo contrário. Legal. Assim que liberar, pode entrar, sem problemas. Legal. E aí, assim, é importante a gente, da nossa parte, né, assim como fisioterapeuta e principalmente como fisioterapeuta aquático, a gente informar essas famílias que tem sim a indicação, né, e inúmeros benefícios para essas crianças, que é como a gente está falando, você falou. Às vezes é na piscina que essas crianças vão começar a experimentar algum tipo de movimento, pelo maior grau de liberdade, né, pela facilitação que o ambiente proporciona para elas. E aí, assim, vamos indo para os objetivos. Vamos. Então, assim, o objetivo. E a Mirna está falando aqui. Um oxidante que atua em 20 minutos, sei lá. Eu não estou conseguindo acompanhar um monte de gente falando, não. Mas... Eu vou vendo. Tá, eu estou vendo aqui. Tá. Mas aí, então, assim, como objetivo geral, a fisioterapia aquática, ela tem como a gente ativar essa musculatura preservada, né? Fortalecer essa musculatura que está preservada de acordo com o nível da lesão. A gente prevenir as deformidades, né? Sim. E trabalhar as trocas motoras, as atividades motoras em geral, dentro de cada nível motor. E aí é onde eu quero entrar, tá? Em relação, vamos começar a falar agora do nível mais alto para o mais baixo, né? Então, assim, quanto mais alto, mais comprometimento motor essa criança vai ter, e mais baixo, o melhor prognóstico. Então, de pior prognóstico para melhor prognóstico, tá? Vamos falar um pouquinho, então, fala um pouquinho pra gente, quais seriam os objetivos funcionais do nível torácico? Certo. Bom, são os 4 níveis, né? Torácico, lombar alto, lombar baixo, sacral, e ainda tem o 5º nível, que é o assimétrico, de acordo com a classificação de Hofer, né? Uma classificação antiga, mas é uma classificação que é utilizada até hoje para a gente definir os objetivos, né? Como você mesmo falou. Do nível torácico, a criança ela vai ter somente a musculatura do tronco para cima. Pensando em funcionalmente torácico, às vezes as crianças podem até ter um pouquinho de psoas, mas que ele não vence nada da gravidade, pode ter uns resquícios de músculo, mas que ele vai ser funcional, tá? Vale ressaltar isso. E aí, nessa criança, o que a gente precisa estimular, né? A depender de como ela chegue para a gente, né? Desde o controle cervical, né? Se ela já chegar com bastante pequenininha ou tem um perímetro cefálico grande, às vezes acontece, né? Que não tem nenhum controle cervical, mesmo com idade mais avançada. Então, desde o controle cervical, para estimular o rolar, as passagens, as transferências de decúbito para sentado e vice-versa, né? Até o arrastar como forma de deslocamento, tá? Então, chegou no arrastar, que geralmente, pela minha experiência, o arrastar é a última coisa que eles conseguiam fazer, os níveis torácicos. Por conta do arrasto mesmo, né? Segurar a cabeça, não tem os membros inferiores,
era o mais A difícil. dependência total do membro superior para tudo, né, Dani? Exatamente, né? Exatamente, o esforço mesmo, né? E esse arrastar é uma forma de deslocamento para uma criança até certa idade, né? Um bebê até certa idade. Então, se, por exemplo, chega uma criança para a sua avaliação que já tem uns 3 anos de idade, mas ainda não arrasta, então, assim, ela vai arrastar? Então, mas a senhora não senta ainda. Então, o que é importante? Ela senta, tem um mínimo de controle sentado para fazer as tarefas, né? Com liberação superior e tal. Agora, são esses objetivos funcionais que a gente trabalha no nível torácico. Por quê? Porque para atingir outras habilidades, ela precisa ter mais músculo. Então, por exemplo, às vezes essas crianças têm bastante força de membro superior e conseguem até simular um gato. Só que não tem quadril, não tem musculatura ao redor do quadril para dar uma estabilidade Estabilizar. para ele fazer um gato. Ah, ele está fazendo um gato, ele consegue. Mas ele está fazendo as custas de musculaturas compensatórias para algo que não vai ser funcional. Então, acho que vale a pena também falar isso, porque, assim, uma coisa é a gente ver os movimentos e a outra observação é a gente saber se aqueles movimentos que a criança está fazendo, ela vai ser funcional para a vida dela ou não. Porque essa criança vai crescer, ela vai engordar, e ela precisa ter minimamente a funcionalidade dela, e sem correr o risco de ter outras deformidades, porque muitos fazem flexo de quadril, que aí precisam ser operados, né? Deformidade de inflexão de quadril. E aí, como é que vai colocar em pé, por exemplo, no parapódio, ou estimular uma marcha, mesmo que tem famílias que precisam ver a criança andando. Ah, eu quero meu filho andando. Tudo bem, ele não tem não tem a musculatura funcionante dos membros inferiores, mas eu gostaria de ver andando. Existe possibilidade? Sim, existe possibilidade, né? Utilizando uma órtese longa, com RGO, às vezes com apoio torácico. Muleta, Exato, isso, com andador primeiro. bastante suporte. E bastante suporte, mas aí já na questão da piscina, a gente não precisa, não tem mais o que ser trabalhado. Então, já atingiu o arrastar, trocas posturais baixas, controle de tronco, com pelo menos uma liberação de membro superior, né? Se for o caso de ter uma deformidade da coluna, aí é alta. E aí eu acho muito legal falar em cima disso que você está falando, justamente para a gente saber. Por isso que a gente tem que ter muita base para a gente saber. O nível torácico é dentro da piscina, tá? A gente está falando em relação à piscina. A gente não vai treinar deambulação, nem ortostatismo, porque ele precisa de muito suporte. É isso que a Dani está falando. Então, ele precisa do tutor longo, do RGO, das muletas. Por isso que é tão importante o acompanhamento do fisiomotor, do solo, com o aquático. Porque a gente vai facilitar para os treinos do solo dessa criança. Então, muitas vezes, até né, essa criança ela já começou no solo, mas demorou um pouquinho para vir para a aquática, e quando a gente vê que essa criança entrou na aquática, voou no solo, né, Dani? Teve uma super evolução no solo, porque teve muito ganho dentro da fisioterapia aquática que facilitou o treino motor dentro do solo. Então, assim, é de extrema importância a gente saber o momento da alta desses pacientes também, né? Que é isso que a gente vem conversando nas lives. A gente tem que saber o momento de alta, né? Que não dá, beleza, não vai nadar. Gente, aqui na fisioaquática, a gente não vai ensinar ele a nadar. A gente vai ensinar ele a ser independente a um ambiente aquático, né? E ele vai saber, ele vai ter funcionalidade no ambiente aquático e ele precisa transferir essas habilidades que foram trabalhadas no ambiente aquático para o solo. Que o objetivo da aquática é esse. Não adianta. Ganhou na água e não faz no solo, não tem alta ainda. Ele só sai da alta da aquática quando você conseguir transferir positivamente esse objetivo que você traçou no solo. Isso. Né? E aí, às vezes, essa criança, a maioria das vezes, ela faz as duas terapias, né? Mas se por um acaso não se adaptou ao solo e tal, como a gente saber se ela já está indo bem para a questão do solo? Além de perguntar para a mãe, vídeos e as reavaliações em solo, a gente também pode
diminuir com a nossa pegada o nível da água para saber como que essa criança está reagindo. Então, só o fato de você erguer a criança ou colocar no tablado com menos água e tal, a gente já vai já tá simulando como que é que ela está fora da piscina. Porque às vezes ela não aceita o manuseio fora da piscina, também tem essa. Então a gente tem como mensurar também para ver assim, olha, já estou vendo que ela já está fazendo tudo sozinha, essa falta da cambalhota. Então, aí é o momento de treinar na físio, por exemplo, para fazer posturas mais altas. Se por acaso nos primeiros momentos ela não conseguiu ser manuseada no solo, né? Porque acontece isso também. E acho que de torácico é bem isso, assim. Não vejo A, coisa a Milena, a Milena aqui está perguntando se vocês costumam estabelecer esses objetivos terapêuticos junto com a família e se usam algum instrumento de avaliação específico. Eu acho legal você responder essa pergunta, porque foi justamente isso que você falou. Ah, o arrastar, para quê para uma criança de 3 anos? Mas, se você levar em consideração que dentro da avaliação, na sua avaliação, a família considera que o arrastar é importante, se você vê se dentro do prognóstico motor tem ainda objetivo para se trabalhar, você vai trabalhar, né? Mas aí responde, Dani, se usa algum tipo de instrumento de avaliação específico. Na CD, a gente está usando a questão da CIF, né? A gente, quando passa na avaliação global, tem as definições assim, de propostas de objetivos dentro daquele nível da criança, né? Daquela avaliação. Então, mas é basicamente isso. No nível torácico, é para conseguir controle cervical, de tronco, transferências, de sentado para deitado, deitado para sentado, e o arrastar como forma de deslocamento, tá? Então, dentro dos objetivos da piscina, seriam esses objetivos. Não teria mais algum outro parâmetro para traçar dentro da água, né? E acho que pensaria, você vai ter inúmeros objetivos relacionados a membro superior, né? Então, assim, né? Então você pode trabalhar um push-up na cadeira, que essa criança auxilie, alcance, enfim. Mas, no geral, a gente vai trabalhar todas as funções possíveis de membro superior. Exato, até porque quando essa criança for mais velha, ela vai ser cadeirante, né? Então, assim, existem outras atividades em solo que são muito mais, que vão pegar muito mais firme para essas crianças, por exemplo, para um push-up, somente para um push-up, do que uma atividade dentro da água. Vai ser pouco para fazer dentro da água, entendeu? Então, é mais ou menos esse tipo. Joia. Então, vamos passar agora para o próximo nível? Vamos. Aí vem o lombar alto, né? O lombar alto, ele já tem algumas musculaturas de membro inferior, né? Então, tem flexores de quadris, adutores, né? Que é a musculatura que fecha a perna, né? Flexor de quadril que levanta, né? A gente está com vários públicos aqui, né? E tem que ter extensores de joelhos para ser classificado funcionalmente como um lombar alto. E quando a gente fala dessas musculaturas, falar grau 3 de força muscular para cima, tá? Se tiver somente um grau 2 de flexor de quadril e de joelho, não vai ter muita... Vai ter funcionalidade? Sim, vai ter funcionalidade, mas para a gente classificar como um lombar alto clássico mesmo, para a gente poder avançar nos objetivos, como a postura do gato, que é o que faz a mais do que o torácico, e o engatinhar, e a postura de ortostatismo dentro da piscina com apoio, tá? Com apoio de membro superior, porque não tem musculatura posterior, né? Então, a gente, para ter estimular um ortostatismo dentro da água, a gente trabalharia, a gente utiliza o apoio do membro superior, tá? E aí é importante falar que essas crianças com mielo, que a gente vai trabalhar o ortostatismo na água, essas daí a gente tem que ter órtese para entrar na água. A órtese. E tem uma ressalva, né? Que fora da piscina, a gente não é para estimular que elas fiquem em pé o tempo todo
sem aparelho, porque senão elas fazem aquela trava mecânica na articulação do joelho e pode acabar lesando o joelho, e para andar, elas não vão conseguir andar sem ter a órtese longa. Então, o ortostatismo no lombar alto é, entre aspas, pode trabalhar? Pode. O pé tem que estar bem posicionado? Tem. Mas se a criança tiver, por exemplo, ela já está engatinhando, já tem controle de tronco, já está engatinhando, já faz todas as transferências baixas, e é só por ortostatismo, para treinar na água, eu já não vejo motivo de trabalhar na piscina. Por quê? Daí vai estimular essa criança, na água eu consigo ficar em pé, então eu vou ficar em pé fora. Tá entendendo? Aí você entra no fator frustração, né? Expectativa também. Isso, na piscina eu consigo ficar em pé sem nada, olha que beleza. E aí a água ajuda, o empuxo ajuda para fazer a troca de passo, consigo até andar, aí vai andando com aquele jeito, aquelas pernas balantes, e acha que pode fazer isso em solo. E isso em solo não é possível. Ou pode até ser possível, mas de uma forma completamente desalinhada. Compensada, né, Dani? Muito compensada. Cheia de reajuste. E aí não é isso que a gente vai querer. Não é. Então, do nível lombar alto, a gente trabalha, né, as trocas posturais baixas, né, controle de tronco, com liberação do membro superior, o arrastar, depois a postura de gato, o engatinhar e ficar de pé. E o ficar de pé é de sentado em cadeirinha para se puxar. Acabou, porque não vai fazer o semi-ajoelhado, porque o semi-ajoelhado está lá no lombar baixo, entendeu? O lombar alto não faz semi-ajoelhado, não tem essa estrutura para fazer, não tem musculatura para isso, que é o plus, já agarrando o gancho para o lombar baixo, que é o próximo nível. Joia, já vai, embala aí o nível lombar baixo. Que é o diferencial do lombar baixo, porque o lombar baixo, ele já tem, além da musculatura do lombar alto, né, que eu já falei, ele tem abdutores de quadris, dorsiflexores e o músculo plus, que são os flexores de joelhos. Então, tem a musculatura posterior para ajudar na musculatura de membros inferiores. Então, essa criança, ela tem um prognóstico de deambulação com órteses subapodálicas e apoio de membros superiores, né? Primeiro o andador, depois a muletinha. Então, essa criança já tem mais possibilidades, consegue passar pelo semi-ajoelhado, que é uma postura super importante para dar mais um equilíbrio no quadril, né? Para essa marcha não ter essa marcha de Trendelenburg, né? Então, é um plus a gente trabalhar bastante controle pélvico na piscina com pegadas em quadril. É muito, muito gostoso trabalhar com criança com nível lombar baixo. Muito legal. Joia. Dani, a Dani Dias está perguntando se usa enfaixamento em 8 na água para facilitar o posicionamento. Sim, eu ia falar isso do torácico, que até tem eu estava vendo umas coisas das aulas, paciente torácico, que a perna fica, às vezes, balante, né? A gente não quer trabalhar a perna, porque não vai trabalhar a perna, porque não tem musculatura. Então, a gente usa essa faixinha em 8 para dar um apoio para a gente ter a pegada em quadril e essa perna não atrapalhar, né? A gente usa bastante, sim, o enfaixamento em 8. Legal. Vamos continuar, Dani. Vamos para o sacral já, para a gente depois chegar na FIP. Tá aí, deu saudade. Eu estou lendo aqui algumas coisas. Músculo plus. Bom, o sacral é uma delícia de trabalhar. Meu Deus, o sacral é muito demais. Porque, assim, é o que tem mais possibilidades, né? De treinar até a marcha sem apoio. E, geralmente, esses pacientes, eles conseguem dar os primeiros passos na água. Eu tive o prazer de atender muitos pacientes que os primeiros passos foram na água. Então, a gente... o sacral, para falar de musculatura, o que ele tem a mais? Ele tem os extensores de quadris. Então, tem os glúteos, né? Então, por exemplo, às vezes, para a gente diferenciar, tem glúteo, não tem, tá na água, não mostra em solo, a gente coloca a criança na postura prona, que muitas vezes em solo ele não gosta de ficar, e aí a gente observa essa perninha para ver se ela pode subir pela flutuação. Então, a gente tem que ter um olhar clínico bom. Mas será que subiu mesmo, não subiu? Peraí, bora mudar as posturas. Então, a gente fica com a criança... Eu fico me mostrando aqui como se eu tivesse com a criança segurando. Mas a gente mobiliza bastante, faz bastante rotações do Halo-Week, coloca mais para fora da água para ver o que entra de ativação muscular para saber se está funcionante ou não, porque daí
Se ele é um sacral mesmo, a gente vai conseguir estimular equilíbrio estático, equilíbrio dinâmico e marcha sem apoio. Entendeu? Marcha sem apoio. Claro que começa com a marcha lateral, né? Toda criança geralmente começa com marcha lateral, mas a gente vai conseguir trabalhar a marcha anterior. Então, assim, é fantástico eles estabelecerem todo o equilíbrio ali, a água facilita. Reajuste, reação de proteção. Endireitamento, as mães ficam assim com cabelo em pé, porque assim, eu trabalhava assim, me afastava da criança, aí a criança ia, calma, mãe, calma, dá tempo dele se restabelecer, ele não vai se afogar. Deixa cair, que não vai rachar a cabeça não aqui na água. Nossa, é uma maravilha, mas assim, é fantástico trabalhar esse nível na piscina. Muito bom. Legal. Maravilha, Dani. Eu acho assim, ficou super claro você explicando dentro de cada nível. É uma delícia ouvir você falando a sua bagagem, seu conhecimento, sua experiência. É sensacional ouvir você falando. Estou muito feliz. Vamos puxar agora para o nosso último tópico, que a gente também só tem 9 minutinhos para falar de CIF. Nossa, passa muito rápido! Passa muito rápido. Aí é o seguinte. Lá na CD, vou resumir aqui rápido. Tive o prazer de trabalhar tive o prazer de participar da implantação do uso da CIF dentro dos objetivos terapêuticos, né? Ainda continua desse jeito, então vocês acabam utilizando dentro dos objetivos funcionais que vocês determinam em solo, vocês correlacionam com os objetivos que a CIF tem dentro da classificação de funcionalidade, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho que vocês estão fazendo, que é maravilhoso, e que a Marcela, vocês publicaram aí, o artigo que eu já li, que é sensacional, que tem que ser replicado por todo mundo. Depois acho que vai ser o próximo tema, um dos temas da gente, a gente vai falar mais específico de CIF dentro dos objetivos. E aí fala um pouquinho qual é essa relação da CIF com os objetivos funcionais dentro da Mielo, porque assim, vocês fizeram a correlação só dentro da Mielo, né? Uhum. Então assim, foi a Joyce e a Marcela Werneck, né, junto com a Clara Maria Cobra, que acho que era a aprimoranda, elas fizeram esse trabalho junto com o Douglas também, claro, fizeram essa correlação dos pacientes e com os objetivos da CIF. Então, o que eles fizeram? Tudo que eu falei em relação aos objetivos são exatamente esses códigozinhos da CIF que eles estabeleceram. Então, assim, paciente de nível lombar, a maioria dos pacientes passavam pelo objetivo do engatinhar, exceto o torácico, né, que não tinha esse objetivo para ser estimulado. Então, os objetivos que mais se apareceram no artigo foi o engatinhar. Eu estou passando aqui só para eu achar na tabela aqui. Só um minuto. E é muito legal, porque você tem esqueci, me faltou a palavra agora. Você tem uma base também, né? Um parâmetro, justamente, existe um parâmetro para você trabalhar com um parâmetro. E assim, isso te facilita até na determinação dos objetivos funcionais, porque, né, por mais que a gente saiba que os objetivos dentro de cada nível são esses, existem inúmeras possibilidades de objetivos funcionais que a CIF também proporciona para a gente. Sim, claro, claro. Então, assim, o que a gente pode ver é que está justamente correlacionado com o nível de lesão da criança, dentro da funcionalidade do que ela pode atingir com a musculatura existente que ela tem. Então, são esses objetivos funcionais mais traçados, que são o arrastar, todas vão passar pelo arrastar, né, dependendo do nível da idade que ela chegue. Depois vem o engatinhar, exceto o torácico, que não vai fazer. A postura do gato. Então, a marcha anterior com apoio vai ser os lombares altos e os sacrais. O ortostatismo acho que teve um caso que eles colocaram como objetivo, mas isso tem a ver com o momento da criança, né? O momento e o nível. Permanecer sentado, todos vão. O objetivo de permanecer sentado é o que a gente quer, o tronco, né, da criança. E a passagem para sentado, também todos vão passar por esse objetivo.
Então, tem alguns objetivos em comum para todos os níveis e alguns mais específicos para os níveis mais avançados, né? De níveis, digo, com lesão mais baixa, né? No caso, o sacral e o lombar baixo. Mas o legal dessa correlação é que determina assim, olha, o paciente chegou, ele ainda não conseguiu atingir essa CIF, por exemplo. Então, ele tem indicação de fazer a fisioaquática. Olha, ele dentro dessa classificação do nível dele, ele não tem possibilidades e tal. Então, não tem sentido fazer a fisioaquática para uma funcionalidade motora, entendeu? É claro que a atividade na piscina pode ser de vários fins, né? Recreativa, lúdica e tal, mas pensando em fisioterapia aquática, quando a gente correlaciona com a CIF, determina assim, ó, é interessante fazer, tem objetivo, até para convênio e etc, né? A gente não pode falar só da parte pública, ou não, entendeu? Então é legal esse trabalho por conta disso. Com certeza. E eu acho legal, assim, a gente falar também, quando a gente fala de CIF, né, Dani? Que por mais que existam esses parâmetros e esses objetivos funcionais, a gente vai levar sempre em consideração a avaliação da família, o contexto biopsicossocial dessa criança, né? Então, tipo assim, você não vai trabalhar um arrastar, sendo que essa criança em casa, ela não tem condições, a casa dela não permite que ela se arraste. Então, é muito legal para nortear você em relação, a CIF veio muito para basear a gente em relação até a gente determinar os objetivos funcionais, de acordo com o contexto biopsicossocial, né? Então, é muito legal, porque a gente consegue ter essa visão maior, mais global, para definir os objetivos. A K. Bezerra perguntou aqui, ela chegou agora, boa noite, trabalha também com membros superiores, pois essa criança vai precisar muito usar, certo? Ô, Pedro. Tá, eu tô olhando aqui as pessoas comentando várias coisas, eu não consigo falar. É importante estimular a sensibilidade? É legal então, falar da sensibilidade, Dani. Então, a sensibilidade, veja só, a sensibilidade da criança ela lembra que é uma lesão que já no útero, né? A lesão da miela entre a terceira e a quinta semana. Ou ela tem a sensibilidade ou ela não tem, né? Então, a gente não tem objetivo de estimular a sensibilidade, muito pelo contrário. A gente, o que eu sempre falava com as mães é assim, olha, você tem que sentir pela sua criança. Então, por exemplo, o arrastar com calça, ou se for sei lá, se a superfície for lisa, ok. Mas se não for, bota a calça, você vai sentir por ela. Na hora do banho, coloca a sua mão primeiro. Isso. Entendeu? Os brinquedos, ver se tem coisa pontiaguda, né? A questão do lápis, da escolha do brinquedo. Não pode, eu não colocava brinquedo nenhum com lápis. Mas já fez o teste da sensibilidade do lápis, mas eu não estimulava. Por quê? Como eles são submetidos muito precocemente ao alérgeno do látex na cirurgia, eles têm uma propensão a ter essa alergia qualquer hora, entendeu? Então, por exemplo, bexiga de aniversário é o terror do látex, né? É o que mais tem látex. Então, tanto que é proibido até na CD em relação a isso. Uhum. Então, não estimula a sensibilidade, não. Legal. Joia. Dani, eu vou começar a me despedir de você. Tem 1 minuto aqui marcando, que já vai terminar, que está marcando 1 minuto, e eu não quero me despedir de você falando assim, ai, Dani, um beijo, tchau. Não. Tem gente elogiando aqui a live, certo? A Físio Maiara falou que ficou encantada com a live, que ela vai fazer o TCC sobre esse tema e que a gente foi um norte para ela. Que bom, Maiara. Que bom que a gente pôde contribuir com vocês. E, Tayana, a gente pode sim trabalhar fortalecimento muscular dos membros superiores, tá? Sim. E aí, Dani, muitíssimo obrigada por você enriquecer essa live, né? 28 segundos, tá? Eu quero te agradecer e eu quero que você agradeça. Gente, muito obrigada a quem assistiu e vai ficar salva lá no canal do YouTube da gente. Vai, Dani, tem 18 segundos. Ai, gente, é um prazer falar desse tema com vocês e é só paixão por esse tema. Muito obrigada a vocês. Tem tanta gente legal, não consegui ler nada aqui. Só 4 segundos.